Boa noite, boa noite. Vocês devem ter percebido que deu problema lá no YouTube, né? Então, se puderem avisar, estou tentando avisar aqui no grupo que estamos com problema no YouTube. Não consigo fazer pelo YouTube. Mas é bom que isso aconteça. Boa noite. Já conto por quê que é bom que isso aconteça. Vamos reiniciar, porque nem o celular está funcionando direito. Boa noite. É bom que isso aconteça, gente, porque assim, essas oscilações de internet são bem comuns, ainda mais aqui que o tempo está armando para chuva. Daí, né? Vocês já sabem, se faltou energia, se deu algum probleminha, o negócio é que o YouTube ele é uma plataforma muito sensível. O Instagram ele funciona mais fácil. E como eu já expliquei para vocês, o YouTube ele privilegia contas que tem 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, 20.000 pessoas assistindo uma live. E aí, quando ele vê que tem muita gente fazendo live, derruba as contas pequenas, que tem poucas pessoas. Eu sei disso porque eu tive um aluno que que trabalha no YouTube, e ele me confirmou isso, que existe essa, né? Porque como existe ali um tráfego muito grande de pessoas fazendo live, o sistema acaba derrubando as lives menores. E aí o que que acontece? A gente faz aqui no YouTube, eu até vou tentar depois baixar a live, disponibilizar no YouTube, não, no Instagram, disponibilizar lá no YouTube, mas isso demora um processo. E às vezes pode ser, né, que eu não consiga disponibilizar logo. E aí que eu falo para vocês, né, sobre quem vai fazer as 15 quintas-feiras com Santa Rita, a importância de tentar dar o seu máximo para estar aqui todas as quintas-feiras. Porque corremos o risco, existem essas possibilidades da internet simplesmente não funcionar. E assim, ó, tá difícil até para mandar uma mensagem aqui no grupo, porque não sei porque ele tá lento. Não sei se é problema do sinal. Como que tá o sinal aí para vocês? Me falem como que tá o sinal aqui no Instagram, porque aqui no YouTube não, aqui no meu celular, no outro tá de mal a pior. Vamos tentar mandar de novo, tentar novamente. Só avisar o pessoal do grupo, tá, gente? A gente já começa. Ó, não tá nem indo. Tá difícil. Ah, agora foi. Pelo menos agora foi. Muito bem. Vamos lá. No Instagram está ótimo. Obrigado. O som também tá bom. Ótimo. Então, são essas coisas que acontecem, né? Internet, a gente depende de conexão. Eu tenho uma boa internet, minha internet não é ruim, mas tenho inclusive 2 pontos de conexão, tem um no quarto, tem um na sala, meu apartamento não é enorme, então se não dá para um, dá para outro. Normalmente eu coloco o computador num, né? Porque eu faço as lives do YouTube pelo computador. E eu coloco o Instagram na outra para uma não, né, sobrecarregar a outra. Mas tem dias que não vai, e hoje não foi, e é assim que acontece. Então, por isso, né, para nós que estamos começando vamos começar dia 12, as nossas 15 quintas-feiras com Santa Rita, e queremos seguir, assim, a rotina, a disciplina de oração. Primeira recomendação antes da gente começar a conversar. Procurem dedicar essa quinta-feira como compromisso mesmo, porque quando acontecem esses problemas tecnológicos, né, às vezes vai demorar um pouco para eu poder disponibilizar a live, não garanto que vai ser hoje. E aí a pessoa perde a quinta-feira, vai ficar chateado, vai se, né, vai achar que não está dando certo, vai desistir. Então, por isso que a gente precisa, né, estar aqui na quinta-feira. E aí, a questão do livro é bom por isso também. Se a pessoa perdeu a live por um motivo ou pelo outro, ela tem um livro a recorrer. E eu não posso, por conta de direito autoral, compartilhar, por exemplo, a live que a pessoa perdeu. Né? Então,
por isso que estamos conversando. Mas o pessoal está entrando, vamos esperar as pessoas entrarem, já que houve o atraso. Quero mostrar para vocês a caneca que eu ganhei de aniversário. Olha aqui. Ganhei da Fernanda, que está aí na live também. Que bom, Renata. Fico feliz. Boa noite, Thaís. Boa noite, Mônica. Quem aí já chegou o livro? Ó, a Regina ainda não chegou o livro. Boa noite, Meire. Bonita, né? Hoje a gente vai falar bastante sobre abelha, então eu trouxe a minha caneca que tem uma abelha. Nós precisamos hoje conversar bastante sobre as abelhas, vocês já vão entender por quê. Então, nada melhor, né, que conversar com as abelhas, trazer uma caneca, né, já que vamos falar sobre abelhas. Deixa eu aproveitar e erguer a cadeira, não tem por que eu ficar baixinha, né? Assim. Agora não preciso ficar baixinha porque o computador não tá ligado. Algumas cidades, eu alertei, povo. Algumas cidades, alguns estados, o correio tá brincando, né? Como digo assim, tá lutando com a paciência, né? A Fernanda, que é de Salvador, para vocês terem uma ideia, o livro dela estava lá em Curitiba. Por que ele deu essa volta, eu não sei. Como eu expliquei para vocês, os Correios estão em greve por conta da greve, quer dizer, os Correios estiveram em greve, então eles estão ainda, né, recebendo toda a volta, né, tentando organizar toda essa situação. Então, por conta disso, alguns estados, a entrega está mais demorada mesmo. Até a Renata falou, né, a Renata aqui do Rio, que os livros dela chegaram, era para ter chegado ontem, né, Renata? Então, se atrasou um dia, levante as mãos para o céu, e como diz a música do Padre Marcelo, e dai glória a Deus, porque um dia é pouco atraso. Mas, infelizmente, como a editora Ave Maria só trabalha com os Correios, e os Correios estão com essa situação, então está tendo atraso mesmo. A própria Amazon, hoje, o Gabriel, que já participou aqui com vocês com live, o seminarista, estava contando para mim que ele fez a compra dele pela Amazon do livro e aí ele foi para o Nordeste, né? Porque eles têm missão lá, achando que quando ele voltasse o livro dele estava aqui. Aí quando ele chegou, ele viu no e-mail que tinha sido cancelado o envio e foi estornado, né, o valor que ele pagou. Agora ele vai ter que comprar de novo o livro. Então até a Amazon está tendo problemas assim. Olha, a Fernanda, o meu foi a Amazon. Chegou, Fernanda? Então, assim, algumas pessoas realmente, ó, a Cintia, o meu era para ter chegado 15 de ontem, até hoje nada, o correio perdeu o meu livro e daí a editora vai mandar outro. É isso que acontece. Por isso que é importante, gente, se houve atraso, entrar em contato com o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Ave Maria. No site deles tem, se não tiver eu também tenho contato. E aí eles têm pelo código como acompanhar e saber aonde está seu livro. E se os Correios não encontrarem seu livro, eles têm como estornar a compra e te mandar um novo livro. Ou se você não quer, né? Vai depender muito da pessoa para pessoa, o que ela prefere fazer. Então, o que eu recomendo para quem está atrasado, olha lá quantos dias está de atraso e já entra para saber aonde está o livro. Né? O SAC tem esse controle, eu sei porque eu envio muita coisa pelos Correios. Então, eu sei, ó, tem uma, não sei nem se ela está aqui, acho que é Liliane. Eu mandei um livro, não é o livro das quintas-feiras, um outro livro, e está atrasado dela também. E aí, o que a gente faz? A gente pega e comunica os Correios, né? E comunica o sistema, ó, está com atraso, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí, eles resolvem. Alguns chega rápido, outros nem tanto. Ó, Campinas, a região de São Paulo não é muito problemática, né? O maior problema, eu acho que é Norte e Nordeste, que eles têm demorado mais. Bom, gente, antes de começar as nossas orações, eu queria dividir com vocês uma coisa triste que aconteceu, né? Mas a gente precisa contar as coisas tristes, porque nós precisamos rezar quando temos rosas, mas precisamos rezar quando temos espinhos também. Em 2024, eu fiz uma atividade com alguns seguidores doidinhos como eu, que aceitaram aqui o meu desafio, de fazer um clube de leitura. Nós pegamos um livro de um autor sobre Santa Rita, do Juan Arias, Rita Santa do Impossível,
E a gente nesse grupo de leitura, acho que era toda semana, a cada 15 dias, agora não lembro mais, nós pegávamos um capítulo desse livro e numa reunião, né, pelo Google, nós conversávamos sobre esse capítulo desse livro. E do nosso grupo, nós tínhamos a Fernanda. A Fernanda é lá da Paraíba e ela era muito participativa do nosso grupo. Ela sempre participava, conversava, trazia, ó, o Márcio falou toda semana, o Márcio, a Cíntia, a Thaís fazia parte, a Júlia fazia parte, Rita Santana fazia parte, Rita Ramos fazia parte, quero ver mais quem, Valquíria, acho que fazia parte, ou a Wanda, não lembro se era a Valquíria ou se era a Wanda. E a gente ali ficava conversando sobre o livro, trocando uma ideia, e Fernanda sempre muito participativa. No final do ano passado, mais ou menos agosto, por aí, ela nos contou que ela foi diagnosticada com um câncer, né? E a gente ficou bem preocupado com ela, aí ela nos mandou uma notícia pedindo oração, porque no mesmo dia que ela ia... Liliane, que boa notícia! No mesmo dia que ela ia ser internada para fazer a retirada do câncer, o marido dela teve um problema de saúde. Se não me engano, foi um problema vascular. E ela pediu oração. E depois disso, ó, Wanda, Elaine, Thaís e Flávio também fazia parte. E aí, ela nunca mais comunicou com a gente. E a gente ali no grupo sempre se perguntando, cadê Fernanda? Alguém sabe da Fernanda? Márcio sempre perguntava, e eu mandei mensagem no privado, ela não respondia, né? E a gente achando que tudo muito estranho. Aí a dona Cris, tá aí a dona Cris? A Cris tá aí, né? A Cris é uma investigadora e descobriu que a Fernanda faleceu no dia 15 de novembro. Foi muito assim um choque pra gente, né? Porque nós tínhamos ela como amiga, né? Trocávamos ideias. Eu sei que alguns de vocês até trocavam mensagem no privado com ela, e foi muito triste. Aí eu consegui falar com a filha dela, que chama Fernanda também. E aí ela me contou, né, que a mãe foi muito rápido entre a descoberta do diagnóstico do câncer e a morte foi coisa de 2 meses. Foi muito rápido. O pai dela já está melhor, já está em casa. E o que me doeu assim no coração, né, é que ela falou assim: agora ficamos só nós 3, eu, meu pai e meu filho. A Fernanda tinha um netinho de 7 anos. Aí eu respondi para ela: não está só vocês 3. Tá você, teu pai, seu filho e todos nós que estamos rezando por você aqui, né? Do nosso jeitinho, e nós vamos rezar todas as quintas-feiras pela Fernanda, pelo marido da Fernanda, pela filha da Fernanda que ficou, né, o neto, e vamos rezar pela alma da Fernanda todas as nossas quintas-feiras, né? Porque foi uma mulher que me marcou pela doçura do jeito de falar, pela sua devoção para a Santa Rita. É uma pena que vocês não tiveram a oportunidade de conhecê-la. Nosso contato foi breve, mas ela deixou uma marquinha aqui. Ela foi uma abelhinha que deixou uma marquinha aqui com a gente. Então, todas as nossas lives de oração é um compromisso que eu assumo. A partir de hoje, nós vamos rezar por essa família, né? Que perdeu a mãe, que perdeu a avó, que perdeu a esposa, mas eles não estão sozinhos. Eles estão conosco, estão com Deus, Jesus, Maria, José, Santa Rita, os anjos sozinhos, eles não estão. Nós estamos em oração com eles, né? E não sei se tem bastante povo aí do Pará, contem para mim. A Cíntia falou que a nossa abelhinha virou estrelinha, né? Foi a nossa primeira baixa, né? De pessoas assim, bem próximas. Tem alguém aí do Pará? Contem para mim se tem pessoas do Pará. Vocês já vão entender por quê. E também a Fernanda. Ó, a Adriana é do Pará. Também é uma história com a Fernanda. O que aconteceu? Eu recebi um vídeo da Fernanda lá do Pará. E esse vídeo me comoveu e eu já vou contar por quê. Mas antes, a Merle tem 5 dias que perdeu a irmã do coração, a irmã do coração vítima de câncer. Ó, Marabá, sou de Belém, morando em Brasília. E aí, minha gente, primeiro eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu com a Fernanda, né? A Fernanda, ela me mandou um vídeo pelo WhatsApp, ela se apresentou, me contou, não sei se ela está participando da live, se tiver, Fernanda, diz eu. Ela contou para mim que ela tem uma loja de materiais religiosos, de artigos religiosos. E aí ela encomendou, se não me engano, 50 livros.
desse daqui, das 15 quintas-feiras com Santa Rita. Esse aqui, ó, 50 livros das 15 quintas-feiras. Outra Fernanda. Já a terceira Fernanda na história. E aí ela falou, eu encomendei 50, vendi quase todos. Olha, daí até me mostrou, tem uma caixinha que vai para tal cidade. E ela fez um vídeo lindo, sabe? Do envio. E fez um livro de uma compradora que tinha acabado de pegar o livro. E eu achei aquilo tão, sabe? Tão, como que eu vou dizer? Tão carinhoso da parte dela, né? Porque assim, a gente não faz ideia da onde o nosso livro chega. E aí, quando ela fala para mim, olha, eu já vendi quase todos os livros, eu fiquei surpresa. E assim, ó, quando ela me mandou o vídeo, foi depois de um momento que acho que Santa Rita viveu isso também, que a gente recebe os nãos da vida, né? Olha aí, ó, a Mariane comprou o livro com a Fernanda, e ela foi a compradora da foto não do vídeo, ela fez um vídeo seu, Mariane, um vídeo, você estava com óculos, assim, com o cabelo preso, acho que era você. E aí, na semana, um pouco antes da Fernanda me mandar esse vídeo, eu tinha pedido, né? A gente, como autora, a gente entra em contato com alguns espaços de devoção a Santa Rita, paróquias, igrejas, santuários, e assim se oferece para fazer o lançamento do livro desses espaços, porque é o lugar melhor, né? Onde tem devotos de Santa Rita. E eu tinha recebido um não, que foi assim bastante uma decepção muito grande, porque eu não esperava esse não, né? Fiquei muito decepcionada, muito desanimada, na verdade. E aí, dias depois, a Fernanda me manda esse vídeo, né? E eu pensei assim, nossa, e ela falou ainda, pena que você mora tão longe, mora em São Paulo, porque se você morasse perto, você poderia vir para cá para fazer o lançamento do livro. Veja só, né? Uma pessoa que não me conhece, que nunca me viu na vida, mas que viu o meu livro, quis vender o meu livro e queria me convidar para ir lá para lançar o livro, né? E às vezes pessoas próximas que te conhecem, que sabem do teu trabalho, não abrem as portas para você, né? Mas aí, né, vem Deus e mostra assim, você não precisa desta porta, né? Outras pessoas te abrem as portas. E aí, liguei para o rapaz da editora Ave Maria para contar essa história para ele. Você precisa saber. O rapaz que é responsável pela comercialização. Falei para ele, você precisa saber essa história. Aí ele falou assim, nossa, que alegria, que bom ter, né, essa informação. A gente tem bastante livros vendendo na região ali do Pará e tal. Ficou muito feliz. Ele disse assim, eu quero te contar uma coisa. Nós já fizemos o balanço da venda dos seus livros no mês de janeiro, e o mês de janeiro nós já vendemos mais de 1.300 livros, 15 quintas-feiras com Santa Rita. E aí, minha gente, a pessoa que chorou, a pessoa que ficou emocionada, porque aí eu estava preocupada com meia dúzia de gente, né, que disse o não, não sei porquê, e aí tantas pessoas disseram o sim para essa devoção. Tantas pessoas estão abrindo o coração para essa devoção. Tantas pessoas estão abrindo as portas para essa devoção. Né? Estão dizendo, eu quero conhecer essa devoção, e estão espalhando essa devoção para outras pessoas. E aí, né, entrei em contato com o Santuário de Curitiba, que eu gosto tanto, e aí o que eu recebo de resposta do Santuário de Curitiba? A hora que você quiser vir. O santuário é seu, já tem até uma salinha para você fazer o lançamento do seu livro. Então, a gente fica feliz, né? Porque Deus te mostra que às vezes fecha uma janela, uma porta, mas Ele abre tantas outras. Tantas outras. E Papa Francisco falava, né? A igreja deve sair dos seus palácios e deve ir aonde? Buscar onde o povo está. Né? E que o meu livro encontre as pessoas onde o povo está. Porque esse é o objetivo do livro. É trazer pessoas de volta para Deus igual Ele fez comigo. Pensa a minha alegria, eu não imaginava. Eu pensava assim, já devo ter vendido, sei lá, uns 300 livros nas minhas contas. Mas, e não é pelo valor, nem pela quantidade. É saber, porque o objetivo desse livro é que mais pessoas conheçam essa devoção. Então, é saber que essa devoção está se espalhando, igreja em saída, isso mesmo, Renata, que essa devoção está se espalhando para o país.
Dia 20 agora eu vou fazer uma reunião com os livreiros da editora Ave Maria, que são as pessoas que vendem os livros da editora Ave Maria. Eu nem fiz essa reunião e os livros já estão vendendo assim, imagine depois. Porque daí os livreiros, eles gostam também de, né, de se informar, de conhecer o livro, para eles poderem também divulgar e vender. Então veja só, quanta bênção. E aí, né, a gente... Márcio, o autor de livro ganha muito pouco de cada livro. Mas não é por isso, né? Nunca é por isso. É para que a devoção de Santa Rita chegue. Eu penso assim, não é a Kátia que está chegando. A Kátia não é ninguém. A Kátia só tem um detalhe. A Kátia é só instrumento, né? É Santa Rita que está chegando. E através dela, Deus está trazendo tanta gente de volta, né? Ela traz tanta gente de volta para a casa do Pai. E aí, minha gente, a gente pensa assim, é impossível. Não, a gente tem que enfrentar, né? Vamos rezar então? Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês. Hoje é o dia de fazermos uma reflexão. E aí, né, eu chamei de entrega. Isso, Renata, eu sou um instrumento. Eu chamei de entrega, que hoje estamos entregando as nossas 15 quintas-feiras com Santa Rita. Da onde surgiu na minha cabeça esse termo de entrega? Eu sei que na Igreja Católica isso é muito comum, né? As pessoas vão fazer uma viagem, então eles fazem uma entrega a Deus, né, pedindo suas bênçãos. E aí, eu lembrei que meu filho, quando começou a usar o aparelho dos dentes, o dentista dele me chamou, e chamou meu filho, e entregou o aparelho para ele, né? E disse assim, olha, 80% do tratamento é seu, 20% é do dentista. Eu estou te entregando porque esse é seu, depende de você. É o mesmo que eu digo para vocês hoje. Né? Envio, isso mesmo. É isso que eu digo para vocês hoje. A devoção das 15 quintas-feiras com Santa Rita, ela pode fazer impossíveis na sua vida. Mas 80% ela vai depender de vocês. 20% ela vai depender de Deus e Santa Rita. 80% ela vai depender da gente. 20%, talvez menos, ela depende de Deus e de Santa Rita. Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Enfrentar os nossos impossíveis, fazer os nossos possíveis para conquistar os impossíveis na vida da gente. E aí, eu vou usar o exemplo das abelhas. Todo mundo aqui sabe por que a gente brinca e se chama de abelhinha de Santa Rita? Todo mundo conhece aqui o porquê que nós chamamos de abelhinha de Santa Rita? Contem aí. Quem não souber, não tem problema nenhum, porque eu sei que tem muita gente chegando, né? A Cíntia é abelhinha já, abelhinha raiz. Ó, a Adriana não conhece. Rita Santana também é abelhinha já das antigas. Lília conhece, Thaís conhece, Fer conhece também. Meire não conhece. Maria conhece, a Cris conhece, já até colocou as abelhinhas. Então, primeiro lembro da história das abelhinhas de Santa Rita, né? Quando Santa Rita era bebê, existem duas versões para essa história. Quando Santa Rita era bebê, dizem, né? Uma versão ela tinha acabado de ser batizada, estava num bercinho. Tem até essa imagem, tem uma pintura lá em Cássio, na Itália, que retrata essa parte da história de Santa Rita. Ela estava num bercinho, Santa Rita estava deitada num bercinho, tinha acabado de ser batizada, e aí 5 abelhinhas ficavam em volta do rostinho dela, depositando gotinhas de mel na boca de Santa Rita. Essa é uma versão. A segunda versão é que os pais estavam trabalhando no campo, deixaram a bebê, e eu acho essa mais provável, deixaram a bebê numa cestinha debaixo da sombra de uma árvore, e aí as abelhinhas mais uma vez se aproximaram e colocando melzinho na boca de Santa Rita sem machucar a neném. Aí tem uma terceira, né, uma continuação dessa segunda história, que um homem teria se machucado, né, no trabalho do campo, passou por aquela cena e viu aquilo e tentou afastar as abelhas com a mão, achando que as abelhas estavam fazendo mal para o neném. E aí a mão dele, que estava machucada, se curou. Esse teria sido o primeiro milagre de Santa Rita. Então, essa
é uma, né, das histórias que se conta sobre o milagre das abelhas. As pessoas chamam isso de milagre das abelhas. É uma história que foi passando de tradição em tradição. O que significa? De geração em geração. Ou seja, as pessoas que conviveram com Santa Rita, conheceram a família de Santa Rita, foram passando para os seus filhos, que foram passando para os seus filhos, e passando, até chegar a nós essas histórias. Diz, inclusive, que aonde Santa Rita ia, essas abelhinhas andavam com ela. Então, quando ela estava no jardim da casa dela, quando ela era casada, com os 2 filhos, tinha essas abelhinhas em volta dela. Quando ela entrou no convento, quando ela estava ali também trabalhando na horta do jardim do convento, as abelhinhas estavam em volta dela. Quando ela morreu, as abelhas sumiram. Sumiram, não tinha mais nenhuma abelha no convento. E aí, de repente, um enxame de abelhas negras invadiu o convento. E elas vivem lá até hoje. E aí, né, se conta, né, a tradição que as abelhas brancas, que eram aquelas primeiras, se vestiram de preto, em luto pela morte de Santa Rita, e ali ficaram para o resto da vida. Essas abelhas pretas, inclusive, são chamadas de abelhas de Santa Rita, lá na Itália. Santa Rita é a padroeira dos apicultores, e o dia do apicultor é dia 22 de maio. E o porquê que eu chamo, né? Por que a gente brinca que nós somos abelhinhas de Santa Rita, zangões de Santa Rita? As abelhas, elas são agentes polinizadores. O que significa isso? As abelhas, quando elas vão buscar o néctar nas flores, elas espalham as sementes, elas espalham o pólen. Vocês sabiam que 70% de todo o alimento que a gente consome, a gente só consome por causa das abelhas? Porque foram as abelhas que espalharam essas sementinhas, foram as abelhas que proliferaram essas plantas? Pois é. Por isso é tão importante a abelha na natureza. E por isso que é tão preocupante saber que elas estão morrendo, que elas estão passando por uma situação difícil, né? Correndo risco de extinção. Porque o que vamos fazer sem os alimentos que as abelhas geram? Pois é. Então, quando eu falo que a gente é abelha de Santa Rita, é por isso. Porque cada um de nós tem a missão de divulgar a devoção de Santa Rita, espalhar a devoção de Santa Rita. Então, por exemplo, a Cris, né? Ela conhece uma pessoa que não conhece Santa Rita e conta a devoção. A Cris tem uma linda devoção por Santa Rita e conta a devoção que ela tem por Santa Rita, e essa pessoa pensa assim, nossa, eu quero uma amiga dessa no céu também. Ou então a Maria Isabel, mesma coisa, ela conversa com um parente, ela conversa com um colega de trabalho e fala assim, ontem eu participei de uma live, né, e soube da história de Santa Rita, por que você não vem rezar com a gente? E aí você traz mais uma pessoa para a devoção de Santa Rita. Eu hoje, ó, tô com a camisa que a Cíntia me deu de presente, a Cíntia e o Márcio, aqui, ó. Né? Hoje eu tava no meu Pilates com essa camiseta. Então, assim, se uma pessoa me pergunta que santa é essa, né? Você já conta quem é a santa, né? Você já fala sobre ela e a pessoa já se encanta e já quer saber mais. Hoje eu vendi um livro no Pilates. Eu não, a Aline, que é a minha fisioterapeuta, vendeu um livro no Pilates. Então, você veja como as coisas são. Então, nós somos abelhinhas de Santa Rita e espalhamos esta devoção. E esse nosso grupo aqui, esse grupo aqui das Quintas com Rita, é como se fosse uma colmeia. Né? A gente até tem um grupo de WhatsApp que chama assim, né? Colmeia de Santa Rita. Por quê? Nós pertencemos a um grupo, uma colmeia. Assim como cada abelha tem seu lugar na colmeia, cada pessoa aqui do grupo das Quintas com Rita tem um lugar único aqui na nossa comunidade de fé. As abelhas, elas não vivem sozinhas, elas vivem em comunidade. Por quê? Porque elas precisam uma das outras para trabalhar e para sobreviver. Vocês também formam um corpo orante, onde a presença de cada um fortalece o todo. A colmeia é o lar seguro das abelhas e o grupo de oração é o nosso espaço de acolhimento espiritual. Vocês sabiam que uma abelha ela percorre até 6 quilômetros para buscar o pólen, o néctar? Para uma abelha, 6 quilômetros é muito longe, é muito chão, é muito trecho. E o que ela nos ensina com essa disposição do trabalho? Que a gente tem que ter essa mesma disciplina com a disposição de oração. Então, às vezes, bate uma preguiça, né? A Thaís que mora na chácara, eu imagino.
Às vezes bate uma preguiça de ir na cidade para ir na missa, né? Porque é longe. Mas ela sabe o quanto é importante ir à missa. Às vezes bate uma preguiça de ir num grupo de oração, né? Às vezes bate uma preguiça de ir se confessar. E as abelhas, elas andam os 6 quilômetros delas no dia a dia. Então a gente precisa fazer como as abelhas, ter o exemplo das abelhas. Outra coisa que eu aprendi sobre as abelhas, eu andei estudando hoje sobre as abelhas para conversar com vocês. As abelhas, elas carregam até 300 vezes o peso delas quando elas colhem o néctar. 300 vezes o peso delas. Então, isso se compara muito à nossa cruz. Todos nós temos a nossa cruz. Né? Uns têm uma cruz mais pesada, outros têm uma cruz mais leve. A gente nunca pode dizer que a cruz do outro é mais pesada que a gente, porque a gente não sabe. Mas as abelhas, elas carregam uma cruz até 300 vezes, né? Carregam um peso até 300 vezes maior que o delas. E a gente, às vezes, tem uma cruz desse tamanho. Ah, acordou com dor de cabeça, só sabe reclamar. E tem gente que está numa cama. Às vezes, internada, com um diagnóstico não muito bom. E a gente que acordou com dor de cabeça, acha que aquele vai ser o pior dia da semana. Então, a gente tem que ter o exemplo das abelhas. E outra coisa que eu achei interessante na história das abelhas é que para fazer meio quilo de mel, as abelhas precisam visitar 2 milhões de flores. Para fazer meio quilo de mel, elas precisam colher o néctar de 2 milhões de plantas, de flores. E a gente, né, faz uma novena. Ah, fiz novena e Santa Rita não me atendeu. Rezei 9 dias e Santa Rita não me atendeu. Ah, eu rezo para Santa Rita toda semana, mas ela não me atende. Você veja quantas abelhinhas precisa trabalhar para juntar meio quilo de mel. E a gente, quanto precisa orar às vezes para conseguir os nossos impossíveis? E a gente reclama. Ah, fiz uma live de oração, não deu certo, não vou mais fazer. Ah, terminou lá a novena que eu fiz com a Kátia, não recebi a graça, não vou mais fazer. 9 dias de oração. Às vezes ali 15, 20 minutos de oração e acha muito. Então são os exemplos das abelhas. E as abelhas, elas são conhecidas pela dedicação incansável ao trabalho. Então, da mesma forma, o nosso compromisso de oração aqui das 15 quintas-feiras, elas precisam ser como as abelhas. Semana a semana. É o retorno marcado na agenda. Quinta-feira eu tenho compromisso com Santa Rita. As abelhas constroem a colmeia gota a gota de mel. E vocês não, nós construiremos a nossa jornada espiritual quinta a quinta. Cada quinta vai ser uma gotinha da nossa fé que vai aumentar. As abelhas transformam o néctar que elas tiram das plantas em mel, algo precioso que nasce do trabalho delas. Santa Rita nos ensina, preste atenção nisso, nós vamos falar sobre isso às 15 quintas-feiras. Santa Rita nos ensina que é através das cruzes que a gente enfrenta, das dificuldades, dos espinhos da vida, que a gente tem o nosso crescimento espiritual. Aqui, né, por exemplo, a gente vai aprender nessas 15 quintas-feiras como que a gente pode extrair o mel dos momentos difíceis. Como que a gente pode extrair um pouco de doçura do nosso dia a dia de tanta amargura. Mas a gente tem que estar disposto a fazer isso. E por fim, as abelhas, elas nos são exemplo de esperança, porque elas sempre encontram o caminho de volta para a colmeia. Elas sempre encontram o caminho de volta para a colmeia, mesmo voando longas distâncias. E Santa Rita, ela faz isso com a gente. É como se ela fosse um farol. Bem, você está muito afastada, você está muito longe de Deus, não fica longe assim. E ela traz a gente de volta para a colmeia. A nossa colmeia é a casa de Deus, a nossa colmeia é os braços do Pai. É isso que Santa Rita fez comigo. E é isso que Santa Rita já deve ter feito com muitos de vocês. E é isso que eu espero que Santa Rita faça com quem ainda se sente longe de Deus, se sente o coração sem esperança. Santa Rita sempre nos mostra que há um caminho de volta para casa.
os braços de Deus. Ela nos mostra. E as abelhas, né, são um exemplo disso. Então, vamos fazer agora algumas meditações e orações a partir dessa nossa reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira oração, a primeira reflexão e oração que nós vamos fazer como grupos, como uma comunidade, como grupo Quintas com Rita. Até brinquei hoje com essa senhora que comprou meu livro, eu falei, nosso grupo de oração é igual ao grupo da igreja, só que é online. Então, nesse nosso grupo, nós vamos pedir nesse momento que a gente encontre o nosso lugar nessa colmeia. Cada um tem o seu lugar. A colmeia tem um monte de desenho assim que parece um hexágono, né? Hexágono é uma forma geométrica com 6 lados. Lembrem desses cantinhos, cada um de vocês, nosso grupo, ele vai encontrar um hexágonozinho desses na colmeia. Um lugar seguro para as abelhas, quando elas procuram um lugar para fazer a colmeia, elas procuram um lugar seguro. Que sejamos todos esse lugar seguro uns para os outros. Então aqui não vai ter espaço para deboche, não vai ter espaço para julgamentos, não vai ter espaço para demonstração de ódio, de raiva, de divisão. Aqui não vai ter espaço para divisão, porque é um grupo seguro. E cada abelha, cada um de nós tem o seu lugar nesta comunidade, porque nós não estamos aqui por acaso. Deus nos uniu através de Santa Rita. Então, as abelhas, elas constroem o favo célula por célula, trabalhando juntas. Elas não nenhuma abelha constrói uma colmeia sozinha. Eu também não faço um grupo de oração sozinho. Que adianta só eu? Mas nós precisamos uns dos outros para sustentar esse grupo de oração. Precisamos estar aqui, juntos. Quando um desanimar, o outro animar o outro. Quando um esquecer, um lembrar do outro. Vamos fazer, então, a oração de pertencimento. Santa Rita. Assim como as abelhas encontram na colmeia o seu lar e a sua missão, nós te pedimos, nos ajude a reconhecer este grupo de oração, Quintas com Rita, como nossa casa espiritual. Aqui não estamos sozinhas. Somos irmãos e irmãs unidos pela fé. Cada um de nós é uma célula viva desta colmeia. A minha presença fortalece vocês e a presença de vocês me fortalece. A gente não está aqui por acaso. Nós somos chamados. Nós somos escolhidos para fazer parte desse grupo de oração. Eu não estou aqui divulgando a devoção de Santa Rita por acaso. Ela me escolheu. Ela disse, eu quero que você use os seus dons para falar sobre a minha devoção. E em 5 anos eu escrevi 4 livros para Santa Rita. E ainda vou escrever mais. Entrego a ti, Santa Rita, entregamos a ti, Santa Rita, nosso compromisso de sermos partes vivas dessa comunidade. Não apenas como visitantes, mas como membros que pertencem e contribuem. Que nós encontremos, que todos vocês encontrem aqui, refúgio nos dias de tempestade e alegria nos dias de paz. Que eu nunca me sinta só, que vocês nunca se sintam sós, pois a gente faz parte da colmeia de Santa Rita, que se encontra nas Quintas com Rita. Reflexão sobre compromisso, construindo célula por célula, quinta por quinta. Vocês sabem como as abelhas constroem a colmeia? Célula por célula, hexágono por hexágono, com uma perfeição matemática que só Deus pode inspirar. Elas não desistem no meio. Elas não fazem 2, 3, 4 e desistem. Não, elas vão até o final. Nossas quintas serão como essas células, semana após semana. Vamos construindo nossa estrutura de oração. A primeira quinta, que vai ser dia 12, é uma célula. A segunda é outra célula. E assim vamos formando o favo completo da nossa consagração a Santa Rita. E tem algo lindo. Na célula, cada célula tem seu propósito. Umas guardam o mel, outras guardam o pólen, que é o nosso alimento. E outras abrigam as crias, as futuras abelhinhas, né?
Cada quinta-feira será uma célula diferente, com um propósito específico. Oração do compromisso. Santa Rita, tu que fostes fiel a Deus em cada momento de sua vida, mesmo nos mais dolorosos, e como ela sofreu. Inspira em nós a mesma fidelidade. Hoje, diante de ti e de todos os que estamos aqui reunidos, nós nos comprometemos a pertencer a esse grupo Quintas com Rita e estar aqui todas as quintas, se não ao vivo, depois de gravado. Assim como a abelha constrói a colmeia célula por célula sem pressa, mas sem pausa, eu construirei minha vida de oração, quinta por quinta. Escrevam aí nos comentários, eu construirei minha vida de oração. Não será apenas um desejo passageiro, mas uma decisão firme no meu coração. Eu construirei minha vida de oração, quinta por quinta. Entrego-te minha agenda, meu tempo, minhas desculpas, distrações, motivos para não participar, que nada me afaste deste compromisso sagrado. Cada quinta-feira é uma célula que adiciono ao favo da minha fé. Olha que bonito isso. Cada quinta-feira é uma célula que adiciono ao favo da minha fé. Se houver cansaço, Santinha, renova-me. Se houver desânimo, fortalece-me, mas que eu seja constante como as abelhas operárias, dedicado como elas são dedicadas. Comprometo-me a não abandonar a construção no meio do caminho. Às vezes as pessoas vão até a metadinha desistir. Não podemos desistir. 15 quintas, 15 células, um favo completo. Santa Rita aceita o nosso compromisso e nos ajuda a honrá-lo. Coloca na tua agenda, no celular, coloca num alarme para você não esquecer. E agora vamos fazer a reflexão sobre a aprendizagem. A organização perfeita da colmeia. A colmeia tem uma organização perfeita, eu não sabia disso. No alto fica o mel, que é o bem mais doce e precioso. No centro, as abelhinhas, que é a continuidade, né? As futuras abelhinhas. E em volta, o pólen, que é o alimento diário. Cada coisa em seu lugar, cada alimento cumprindo sua função. Santa Rita nos ensina essa sabedoria. Ela aprendeu a colocar quem no alto? Deus. Escrevam aqui nos comentários. Eu coloco Deus acima de tudo. Ela colocou Deus no alto, acima de tudo. Como mel no topo do colmeia. O que é mais importante para as abelhas? O mel. O que tem que ser mais importante para nós? Deus. Aprendeu a cuidar do que era essencial. A sua fé, a sua família, os seus filhos, depois a vida no convento com as religiosas. E aprendeu a buscar o alimento diário da oração e dos sacramentos, o pólen. Santa Rita aprendeu a buscar o alimento diário na oração e nos sacramentos. Nas próximas 15 quintas vamos aprender com Santa Rita essa organização espiritual. O que tem que estar no topo da nossa vida? Vocês já escreveram aqui, ó. Eu coloco Deus acima de tudo. O que deve estar no centro? Os nossos sonhos, os nossos impossíveis, os nossos projetos, tudo aquilo que é mais querido na nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho. E o que tem que ser o alimento diário? A oração, minha gente. A oração é nosso alimento diário, é o nosso pólen. Oração de aprendizagem. Santa Rita, mestra da transformação espiritual. Tu que soubestes organizar tua vida mesmo em meio ao caos. E que caos! Ensina-me a tua sabedoria. Assim como as abelhas sabem exatamente onde colocar o mel, o pólen e as crias, ensina-me a ordenar minha vida segundo a vontade de Deus. Entrego-te minha vida inteira para que seja moldada por tua intercessão. Minhas alegrias, minhas tristezas, meus acertos, meus erros, as minhas vitórias, as minhas feridas. Quero aprender contigo a transformar tudo em mel espiritual, até mesmo o sofrimento, que pode ser transformado em doçura quando a gente oferece-lhe a Deus. Abre meu coração para receber os teus ensinamentos. Torna-me dócil à ação do Espírito Santo.
Santa Rita era dócil, que sejamos dóceis à ação do Espírito Santo, que cada quinta-feira seja uma escola de fé, onde eu aprenda a confiar mais, amar mais, perdoar mais e rezar mais. Essa parte achei também assim, que cada quinta-feira seja uma escola de fé, onde eu aprenda a confiar mais, a amar mais, a perdoar mais e a rezar mais. Não sou eu que vou ensinar isso para vocês. Eu vou aprender junto com vocês e com Santa Rita. Ensina-me a prioridade certa, Deus no topo, a fé no centro e a oração como alimento diário. Coloca-me como aprendiz aos teus pés, Santa Rita. Ensina-me a viver o Evangelho em plenitude. E, por fim, a esperança. Eu não sei como é que fala isso, tá? Pode ser que eu esteja falando errado. Não sei se a gente usa o som de Z ou se a gente usa o som de X. Como vem de enxame, eu vou usar o som de CH, né? De X, enxame. A enxameação, quando a colmeia se multiplica. Eu não sabia dessa informação. Quando a colmeia está forte, quando o grupo está forte, essa colmeia está forte, o que acontece? Ela se divide. Metade das abelhas vão e criam uma nova colmeia. Quando esse grupo estiver forte, esse grupo aqui ele já se dividiu. Ele já tem outros pequenos grupos que eu sei. A ideia é que tenha mais. O pessoal do Pará, quero ver um grupo só do pessoal do Pará. As meninas do Pará. Quero ver um grupo só das meninas do Pará, porque elas vão criar um grupo à parte. Eu sei de pessoas que vão fazer as 15 quintas-feiras em família. É um grupo à parte. Eu sei de pessoas que vão fazer as 15 quintas-feiras em grupo, em comunidade, na igreja. Então, é um grupo à parte. E você sabe o que isso significa para nós? Significa que quando o nosso grupo das Quintas com Rita estiver forte, cheio de fé, fervorosos na oração, nós também vamos o quê? Nos espalhar. Vamos levar Santa Rita para outros grupos, outras comunidades, outras paróquias. Nossa fé vai se multiplicar. Olha que bonito isso. Mas isso só acontece se a colmeia estiver saudável. Se estivermos fracos, divididos, inconstantes, ela não se divide. Então, nós precisamos ser fortes. Santa Rita é nossa esperança. Ela nos mostra, mesmo nas situações impossíveis, marido com o qual não se aceitava, né? Tinha dificuldade de relacionamento, os filhos que morreram de uma doença, o convento que a rejeitou, mesmo assim, a fé prevalece. Mesmo assim, Deus age. Mesmo assim, nasce uma rosa no inverno e 2 ficos num jardim tomado pela neve. Pois é, e mesmo assim, as abelhas continuaram atrás de Santa Rita. Oração da esperança. Santa Rita, portadora de rosas impossíveis, farol de esperança nas tempestades da vida. Entrego-te hoje todas as minhas angústias, medos e incertezas. Assim como as abelhas, quando estão fortes, multiplicam-se em novos enxames, que esta comunidade de oração se fortaleça tanto em Deus que nossa fé se multiplique. Que levemos sua intercessão para além deste grupo, que sejamos portadores de esperança onde houver desespero, de fé onde houver dúvida, de amor onde houver ódio. Quando a escuridão parecer vencer, lembra-me de sua vida. Tu perdestes tanto, sofrestes tanto, mas nunca perdeste a fé. Entregamos, Santa Rita, os nossos sonhos que parecem mortos, as situações que parecem sem saída, que as minhas orações muitas vezes que parecem que não são ouvidas. Peço-te que reavivas em mim a chama da esperança, que eu creia no impossível, porque nosso Deus é o Deus do impossível. Assim como as abelhas sabem que da flor mais simples sairá o mel, que eu saiba, preste atenção nisso, que eu saiba que das minhas provações Deus tirará frutos de santidade. Porque é assim que Deus age em nossa vida. Foi assim que Deus agiu na vida de Santa Rita. Sofreu tanto. Coloco em tuas mãos tudo aquilo que me tira a paz. E agora eu convido vocês, nesse momento,
Vamos ficar um pouco em silêncio e coloquem tudo aquilo que tira a paz de vocês. Eu, em especial, quero colocar os corações endurecidos, a vaidade, a soberba, a minha e a dos outros. O meu coração endurecido e o dos outros. As portas que se fecham, as pessoas que tentam abrir portas e não conseguem. Coloque o que tira hoje a sua paz. Vida financeira, saúde da filha, finanças, ano letivo, vida financeira, saúde da família, saúde, vida financeira, divórcio, questões financeiras, vícios, preocupações com os filhos, desemprego, vida financeira, os filhos, finanças e saúde, vida financeira, estudos da filha, emprego para a filha, saúde, processo na justiça, saúde dos pais, saúde física e emocional, paz nas famílias, saúde, falsidade, meu casamento, trabalho e preocupação com a filha, saúde, vida financeira, que Kátia e Natália consigam engravidar, saúde física e emocional, o emprego, saúde, finanças e filhos, a minha missão, que nem sempre é fácil, pela minha família, vida financeira, saúde, preocupação com os filhos, pela família e família do filho, vida financeira, aprovação em concurso, casamento, processo na justiça, cirurgias, saúde física, emocional e espiritual, finanças, falsidade, preocupação com os filhos, processo, saúde dos sobrinhos, falta de emprego, pessoa fazendo bullying com a filha no trabalho, a vida que a filha está levando, corações endurecidos, falta de fé nas pessoas próximas, conversão, inveja, processo na justiça e falsidades, aprovação em concurso, família, quebra de maldições, saúde da família, dívidas, vício da filha, restauração da família, preocupações com a saúde da filha, em especial pela família da Fernanda, pela família da Paula, do menino Luísio. Bom, nós agora colocamos o que tira a nossa fé, né? Confiando que Deus irá interceder por nós, que Deus irá trazer a paz em nós por intercessão de Santa Rita. Que a minha esperança, que a esperança de cada um de nós, não esteja nas circunstâncias, mas em Deus que tudo pode. E que um dia, fortalecidos pela fé, nós aqui nessas 15 quintas-feiras com Santa Rita, também podemos levar esperança para outros corações. Acho que o mais bonito da gente divulgar a devoção de Santa Rita para outras pessoas é que a gente apresenta, né? Sabe assim, aquela pessoa, eu já vi várias vezes, eu me sinto só, eu me sinto sozinha. E aí você diz assim, eu tenho uma amiga para você. Essa amiga nunca mais vai deixar você sozinha. E essa amiga é Santa Rita. E é isso que a gente tem que fazer. Oração final de entrega total. Queria pedir para vocês pensarem agora, nesses momentos, em todos os pedidos que vocês têm para essas 15 quintas-feiras. Pode ser um pedido só, um pedido para as 15 quintas-feiras. Podem ser vários. Pode ser um por cada semana? Pode ser um por cada semana. O céu é o limite. Deus não quer que a gente ponha limite nos nossos sonhos.
Ao contrário, Santa Rita me ensinou a não colocar limite nos meus sonhos, a não me sabotar. Então peçam, coloquem todos os seus pedidos. Nós vamos ter oportunidade de escrever os pedidos. A gente já vai falar sobre isso. Santa Rita, diante deste grupo de oração, de cada pessoa que está aqui, estamos em 154 pessoas, diante desta colmeia de fé que formamos, fazemos hoje a nossa entrega total e sem reservas. E assumimos esse compromisso de estarmos aqui, juntos em oração, ao vivo, depois de gravado, mas sempre aqui. Assim como a abelha nasce dentro da colmeia e dedica toda a sua vida à comunidade, nós nascemos hoje como membros desta família de oração e dedicamos nossa vida espiritual a este propósito. Entregamos a nossa vida de oração para que nunca mais seja morna e inconstante. Que a nossa vida de oração não seja morna e inconstante. Entregamos nossos corações para que seja transformado à imagem de Cristo. Entregamos nossos dias, nossas noites, nosso trabalho, nossa família, nossos relacionamentos, os boletos vencendo, a falta de emprego, os currículos espalhados por aí, entregue. Comprometemos, eu me comprometo, e acho que vocês se comprometem também, a sermos abelhas operárias nesta colmeia, trabalhando com dedicação, construindo célula por célula, quinta por quinta, a estrutura da nossa santificação. Não queremos apenas receber, mas também doar. Não queremos apenas pedir, mas também agradecer. Não queremos apenas estar presentes, mas queremos estar inteiras. Quando eu produzo o mel da caridade, que eu guarde o pólen da palavra de Deus. Quando eu produzo o mel da caridade, que eu guarde o pólen da palavra de Deus. Que eu proteja as crias da fé nascente em meu coração. E que um dia, fortalecida por essas 15 quintas-feiras, eu possa levar essa mensagem de Santa Rita para outras pessoas. Igual quando as colmeias se dividem. Santa Rita, aceita essa nossa entrega. Aceita esse nosso compromisso de estarmos aqui todas as quintas-feiras. Marca-nos com o teu sinal, assim como as abelhas estiverem sempre ao seu redor. Que essas quintas-feiras sejam o início de uma vida nova de intimidade com Deus. Pertencemos a este grupo, Quintas com Rita, comprometemo-nos com sua construção, aprendemos com sua sabedoria e esperaremos com sua confiança. Somos um grupo de oração, somos uma colmeia de abelhinhas e zangões de Santa Rita. E aqui, eu gostaria de pedir que vocês escrevessem aqui, olha. Cada um de vocês, se puder escrever, é claro. Sou uma abelha desta colmeia. Se for menino, sou um zangão desta colmeia. Amanhã não, dia 12, nós iniciamos a construção das nossas 15 células. Que Santa Rita nos guie, célula por célula, quinta por quinta, até que tenhamos um favo completo de mel, de fé. Quinta por quinta, até que tenhamos um favo completo de fé. E que fortalecidos um dia possamos o quê? Fazer outros grupos, levando essa devoção a muitos outros corações. Vamos rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, e vamos rezar a nossa jaculatória da nossa amiga Santa Rita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rita sois dos impossíveis, de Deus muito estimada,
Rita é minha protetora, Rita é minha advogada. Que Santa Rita proteja cada pessoa desse grupo de oração, que advogue junto a Deus de cada pedido apresentado, os pedidos que vocês escreveram, os pedidos que vocês não tiveram coragem de escrever, mas que ela ouve no seu coração, você não precisa nem falar. Santa Rita, a gente não precisa nem de palavras com ela nos entende. E que ela possa fazer isso, né? Fazer com que a gente volte para comer, como ela fez na minha vida, que ela possa fazer na vida de vocês. Quero deixar alguns recados que são importantes. Quem acompanha as 15 quintas-feiras há um tempo já dos outros anos sabe que tem tarefa. Eu sou professora, adoro dar tarefa. Então, gente, a tarefa da semana que vem, ano passado a gente fez esse exercício. Quero que vocês peguem uma folha de papel, qualquer, pode ser assim, ó, quer ver, ó, mostrar para vocês, ó, papel aqui, ó, um caderninho, uma folha de papel que vocês tiverem em casa. E aí vocês vão responder a seguinte pergunta: como vai você? Sabe aquela música do Roberto Carlos? Como vai você? Pois é. Vocês vão responder essa pergunta. Essa pergunta é Santa Rita, que ela vai te perguntar. Como vai você? E aí você vai escrever na tua carta. Como você está? Como que você está se sentindo? Como estão teus dias? O que aflige teu coração? Quais são as tuas preocupações? Quais são suas alegrias? Escreva. E o que a gente vai fazer com essa carta, Kátia? Na primeira quinta-feira das nossas 15 quintas-feiras com Santa Rita, nós vamos ter um momento que a gente vai entregar essa cartinha para Santa Rita. Claro que de maneira simbólica, mas nós vamos entregar essa cartinha de Santa Rita. Mas tem que escrever, pode ser digitar. Se vocês preferem digitar, pode ser. Por que é importante escrever? Tudo que a gente escreve, tudo, presta atenção nisso, tudo que a gente escreve, a Cintia está me lembrando da oração a Santa Ágata, pode deixar, Cintia. Tudo que a gente escreve, a gente guarda aqui e guarda aqui, tá? Então, isso é importante, escrever. Porque quando você põe as coisas no papel, parece que tudo se organiza melhor. E aí você vê realmente o que está te perturbando, o que é importante, o que não é importante, né? Então, faça esse exercício, já tem uma semana para fazer. E nós vamos fazer essa entrega dessa cartinha a Santa Rita. E, não sei se vocês fizeram o potinho de bênçãos, eu vou mostrar aqui para vocês. O meu tá rasgado porque eu tentei tirar e aí foi pior, porque não descolou. Ano passado eu fiz esse potinho aqui e a gente vai colocando todas as cartinhas aqui. As tarefas, vamos pôr tudo aqui. Por isso que é importante ter o potinho. Aí o meu tem um monte de pendurucalho também, ó. Tem um monte de coisa aradinha aqui. E eu postei lá no grupo de WhatsApp que a gente tem o arquivo para vocês baixarem, levar numa papelaria ou imprimir em casa para fazer, né, o adesivo. Eu fiz também, ó, para mim esse ano eu vou usar essa caixinha aqui, ó. Eu imprimi quadradinho, tipo esse aqui, ó, quadradinho assim, e aí eu colei, porque eu fiz no papel adesivo, colei nessa caixinha, e vai ser essa caixinha aqui para colocar os meus bilhetinhos. Ela vai ter que dar. Não, vou ter que fazer dobrar para caber, tá? Então vai ficar aqui. Boas dicas. Já me falaram o que é para fazer aqui para sair o grude. Mas eu vou fazer nessa caixinha que eu achei mais bonitinha. Eu tinha ela aqui dando sopa. Pensei assim, vou fazer aqui nessa caixinha e achei que ficou bonito. Vocês podem fazer também num caderno, se não quiserem fazer numa caixinha, num potinho de vidro. Pode fazer num caderno, tá? Mas tenha um espaço para você sempre poder olhar lá quando precisar. Sobre o livro. Deixa eu tomar mais um gole. E antes de terminar a live, nós vamos fazer a oração a Santa Águeda. As pessoas me perguntam, precisa ter o livro? Olha, tem gente que não tem o livro e acompanha as orações. Mas tem o seguinte, como eu falei para vocês, nem sempre vai ser possível salvar as lives. A de hoje, eu vou tentar salvar aqui no Instagram, baixar e disponibilizar depois lá no YouTube. Então, por exemplo, quem não tem Instagram, se eu não conseguir colocar no YouTube, já perde esse dia. E já perde essa nossa troca, essa nossa conversa. Então, minha gente, eu recomendo mesmo, né, que vocês comprem o livro. Ele não é um livro caro, R$ 29,90. Ah, mas tem o frete. Bom, daí o frete não consegue fazer milagre, né? Mas a Renata já até deu a dica. Dia 10 de cada mês, a Editora Ave Maria, ela tem uma promoção. Ó, dia 10 é daqui 5 dias. Então, de repente, vocês conseguem, com essa promoção, comprar o livro mais em conta. Tá aqui o livro. Esse livro, ele tem 15 capítulos, um capítulo para cada quinta-feira.
Tem a oração inicial, tem a oração das quintas-feiras e tem a oração final. E nós temos também aqui, no final, a oração das 15 rosas para Santa Rita. E essa é uma oração que a gente vai fazer todas as quintas-feiras. Terminou de fazer a nossa oração inicial, terminou de fazer a nossa oração do dia, das quintas-feiras, a oração final, a gente vai fazer a oração das 15 rosas com Santa Rita. Então, assim, muita gente já comprou o livro e não é um livro que você vai usar só neste período, de 12 de abril, de 12 de fevereiro a 21 de maio. Você pode fazer as 15 quintas-feiras o ano inteiro. Como que compra o livro? Pela editora Ave Maria. A Estante Virtual também tem para vender. Loyola tem para vender. Martins Fontes, se não me engano, tem para vender também. Tá? Então, é só coloca lá no Google. 15 quintas-feiras com Santa Rita. Apareceu esse livro roxinho aqui, com o meu nome, Kátia Vanzini, é meu livro. Até porque não tem outro livro em português desse daqui. Certo? Então, você pega o link, avalia, coloca lá o seu CEP, dependendo da empresa, o CEP vai ser um valor, para outros vai sair outro, não sei dizer valor de CEP, tá? Olha, hoje, por exemplo, essa moça que comprou o livro lá na fisioterapia comigo, ela pagou R$ 9,90 de Sedex. É que é São Paulo, né? Tá aqui do ladinho. Então, tem lugar que vale até a pena comprar o Sedex. A Ana Cristina, ó, já comprei, estou aguardando. Presencial, para quem mora em São Paulo, a Livraria do Mon tem, tá? O livro físico, assim, pra você ir lá na loja comprar, tem gente que gosta, né? Então, a Livraria do Mon, que fica na Avenida Paulista, ela tem esse livro ali físico. Mas é bom sempre dar uma ligada, vai que esgotou, não tem mais. Então, antes de dar uma ligadinha, o Gabriel hoje perguntou para mim, Tati, onde é que tem o livro para eu comprar pessoalmente, uma loja física? Eu falei, olha, tem na Livraria do Mon, mas liga lá antes para perguntar, porque às vezes, né, já venderam todos. Então, sempre é bom perguntar, certo? A Jéssica falou, o meu era bem alto, por isso comprei online, mas não consigo imprimir. O formato e-book, existe o formato e-book, acho até pela própria editora Ave Maria, mas ele não permite impressão. Então tem que ser feito, por isso ele tem que ser usado no celular ou no computador. Não existe, ele não permite impressão. O formato e-book não permite. Não é um PDF, por exemplo. Alguém perguntou aí se tem livro no PDF. Não tem PDF. Então, não dá para imprimir. É uma regra da própria editora. Tá bom, minha gente? Mais recados. Acho que é só. Quem quiser meus outros livros, a gente vai falar sobre os outros livros. Eu tenho esses 3 livros aqui. Esse sou eu que vendo. A Coroa de Santa Rita. 12 meses com Santa Rita. Esse aqui eu tenho poucas unidades, porque eu vou ter que pedir uma nova impressão. E o livro Novenas de Santa Rita. Dia 22 de fevereiro, ao que tudo indica, estarei em Curitiba para fazer o lançamento do meu livro, mas vou confirmar na sequência. E hoje é o dia de Santa Águeda, ou Ágata. Eu já vi Águeda e já vi Ágata. Porque é um nome, como que eu vou dizer para vocês? É um nome grego, né? Então, às vezes, tem mais uma forma de falar. E ela é a santa. Deixa eu ver, só já tinha colocado aqui a oração da Canção Nova. Deixa eu só achar aqui que eu gosto de referência da Canção Nova. Acho que tá aqui. Não. Seja por isso, a gente procura de novo. Oração Santa Águeda. Da Canção Nova é sempre uma referência boa. Quando eu pesquiso, eu gosto sempre de pesquisar pelo site da Canção Nova. Santa Águeda ou Ágata, né? Ela é considerada a padroeira das mulheres que fazem tratamento de câncer de mama. Se tiver alguém, eu sei que a Cris faz, né? Se tiver alguém aí que está fazendo, né? Escreve aí, que a gente já reza por você, todo mundo junto, né? A Cris eu sei que faz também. E por que essa relação? E ela, inclusive, se não me engano, ela é padroeira dos mastologistas e o dia da mamografia é o dia de Santa Águeda, tudo relacionado ao câncer de mama. Porque ela foi torturada, foi martirizada. Então, para tentar convencer ela de se casar e ela de não professar mais a fé, os algozes dela colocaram ela num negócio que estica, né, os braços e as pernas. Ela teve os seios cortados, ela foi flagelada, ela passou por um martírio muito intenso e ela permaneceu virgem e defendendo a sua fé com 15 anos. Então, por isso que ela é retratada, às vezes, com uma bandejinha com 2 seios em cima dessa bandeja, porque ela
Ela foi mártir da Igreja Católica, por isso que nas imagens dela ela sempre está segurando uma palma. Todos os santos que foram mártires da Igreja Católica, eles seguram uma palma. E ela também tem uma devoção muito grande entre as pessoas que na Itália, principalmente com relação aos vulcões. Vamos fazer então, rapidinho, a oração a Santa Águeda. E se vocês também conhecerem, ó, a Dri está fazendo tratamento de câncer. Se vocês conhecerem alguém também que esteja fazendo tratamento de câncer, façam essa oração por essa pessoa agora nesse momento, né? Acho que isso é importante. Ó gloriosa Virgem e Mártir Santa Águeda, que para não trair a fé em Jesus Cristo, preferistes ter os seios arrancados no martírio e milagrosamente curados na prisão. Olha por tuas filhas, que cheias de confiança se dirigem a ti. Tu que soubestes conservar-te íntegra diante de Deus, liberta-nos da tentação de trocar nossa fé por valores passageiros que nos afastam de Deus. Jovem que fostes, livra nossos jovens das drogas, do consumismo, da prostituição e de todo tipo de exploração. E como dissestes ao teu torturador, não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para dele tirares o alimento? Livra-nos de todos os males da mama, para que a cada dia, vivendo como verdadeiras cristãs, possamos dizer contigo: tenho na minha alma os seios íntegros, com os quais nutro todos os meus sentidos, que desde a infância consagrei a Cristo Jesus. Amém. E aí tem mais aqui uma oração. Ó Santa Águeda, concedei-nos a fidelidade a Deus em meio às tentações contra a castidade, e pelos méritos de sua paixão e seu martírio, dai-nos o dom da fortaleza a fim de amar Jesus ao extremo, contra tudo. A bateria está quase acabando, gente. Isso vos peço com o coração aberto para o serviço do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. A Cíntia já colocou aí o meu telefone do WhatsApp, quem quiser entrar no grupo, tá? O grupo é um grupo só de avisos, ele não é um grupo aberto. Eu vou colocando avisos todos os dias, compartilho momentos de oração, compartilho orientações espirituais, mas ele é um grupo só de avisos. Às vezes, quando a gente começa uma devoção, como quinta-feira que vem, provavelmente eu vou abrir o grupo para as pessoas colocarem seus pedidos. E aí eu vou tentar abrir todas as quintas, mas ele fica aberto só um tempo, porque senão fica muita mensagem, e aí eu não consigo acompanhar todas. Então fiquem atentos, quando o grupo abrir, coloquem seus pedidos, tá bom? O convite, vocês podem me mandar um WhatsApp e eu mando o convite, mas o grupo, eu vou colocar aqui no Instagram o link dele, daí é só entrar pelo link, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Se tiverem dúvidas, né, sobre o livro, eu também posso enviar o link para comprar o livro. Todas as informações vão sendo repassadas. Não se preocupe, Kátia, eu não quero fazer parte de grupo. Já faço parte de trocentos grupos, né? Todo mundo faz parte de um monte de grupo. Não tem problema. Aqui no Instagram a gente vai avisar tudo direitinho, tá? Vai mandando as informações. Tem grupo de aviso no Instagram. A gente posta as informações, posta lá no YouTube, tá? E quem quiser fazer essa impressão aqui do adesivo, aí precisa entrar no grupo porque o PDF está lá, tá bom? Eu não tenho como ficar mandando por outro meio, tá bom? Mas assim, gente, é um grupo de avisos, não é um grupo que tem troca de mensagens, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, que Deus os abençoe. E quinta-feira, não esqueça, né? Já marcaram na agenda? Dia 12 de fevereiro, que começa a nossa jornada, esse nosso caminho de oração? Quinta-feira é um dia muito importante. Todas as quintas são importantes, mas quinta-feira é o dia que a gente dá o pontapé inicial. Por isso é importante escrever, sabe, essa cartinha para Santa Rita, sabe, se entregar, se mostrar para Santa Rita, se abrir com Santa Rita e pedir para Santa Rita que ela esteja nos acompanhando. Que Deus os abençoe, que Nossa Senhora cubra cada um de vocês com seu manto de amor, que ela mande os seus anjos da guarda para cuidar dos nossos caminhos, da nossa noite de sono, do dia de amanhã, de cada dia da semana até nos encontrarmos novamente na quinta-feira. Que São Gabriel Arcanjo possa nos indicar o que Deus quer para nós.
Que São Miguel Arcanjo possa nos proteger de todos os males e perigos, afastando todo o mal da nossa vida. Que São Rafael nos acompanhe em nossos caminhos, em nossas viagens, em nossas peregrinações, em nossos trajetos. E que Santa Rita interceda por cada um de vocês. Os seus pedidos, que Santa Rita possa levar a Deus cada um dos pedidos. E aquilo que não for possível alcançar, que Santa Rita possa ajudar a aliviar o seu coração. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente noite, uma ótima quinta-feira e nos vemos quinta-feira que vem no nosso Quintas com Rita. Tchau, tchau.